Olá, queridos, a graça e a paz. É uma alegria estar aqui com vocês novamente. Nesse momento agora, eu convido a você a fechar os teus olhos, abrir teu coração. Vamos fazer uma oração? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento. Pai, te agradeço pelo teu infinito amor, pela tua maravilhosa graça. Que nesse momento agora o Senhor possa estar tocando o nosso coração, possa estar transformando o nosso coração, que o teu nome seja glorificado através da tua palavra. Ó Pai, aqueles que estão conectados juntamente comigo, peço que a tua bênção esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, os guardando, os livrando do mal. Peço ao Senhor, a Deus, que o Senhor renove a cada vida, que o Senhor, a Deus, através da tua palavra, Pai, possa despertar o teu povo. Pai, nós também, como parte da tua igreja, nós oramos por essa nação, pedindo a tua misericórdia, Deus, tanto na questão da saúde como na questão da economia. Ó Deus, tenha misericórdia do teu povo, Pai. Desde já eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Tu és o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Nós cremos no Senhor. Obrigado por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Irmãos, o tema da nossa ministração da palavra é a incerteza dos projetos humanos. Amém? Irmãos, eu sempre fui um sonhador. E com isso, desde a minha adolescência, eu vivia planejando o futuro. Boa parte daquilo que planejei, eu conquistei com a graça de Deus. Deus foi misericordioso, foi maravilhoso em me abençoar. Mas algo em especial eu lembro, em particular, né? Há uns 13 anos atrás, me recordo que eu estava com a minha esposa e eu comentava com ela assim: olha, nós vamos ter filhos daqui 5 anos. Eu preciso terminar a faculdade. Mas sabe o que aconteceu? Passado 9 meses de casado, a minha esposa engravidou. Portanto, tudo aquilo que estava no projeto simplesmente se foi. Tudo aquilo que nós estávamos planejando simplesmente teve que ser mudado. Nesta pandemia que nós enfrentamos, eu gostaria que você refletisse comigo. Quantos projetos foram adiados? Quantos sonhos foram interrompidos? Quantos casamentos foram remarcados para o próximo ano? Quantos jovens que sonhavam com uma família, sonhavam com um emprego bom, com um futuro brilhante, tiveram a sua vida interrompida? Quantas empresas fizeram planos para 2020, acreditando ampliar o seu negócio, tiveram que fechar as suas portas, enfrentando a falência? Um ano com uma perspectiva de crescimento na economia, ao contrário disso, uma economia descendo a ladeira. O fato é que não estava na agenda de ninguém viver em uma pandemia. Irmãos e irmãs, o ano de 2020 será marcado por muitos como um ano de frustração, de tristeza. No futuro, olharão para 2020 como o ano em que seus planos foram interrompidos, o ano em que seus objetivos não foram alcançados. Vou contar uma ilustração, acredito que encaixe bem com a nossa realidade. Mas antes de contar essa ilustração, a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 27, versículo 1, fala assim: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Provérbios, capítulo 27, versículo 1. Sempre gostei de quebra-cabeça. Certa vez fiquei dias montando um enorme quebra-cabeça, era um desafio. E o prazo para finalizá-lo seria de 10 dias. Quando faltava a última peça, dentro de mim eu vibrava e me orgulhava. Puxa, falta só uma peça. E eu celebrava porque nada poderia me impedir de completar este quebra-cabeça. Mas de repente, tudo foi por água abaixo. Um vento forte espalhou todo o meu quebra-cabeça, levando consigo uma peça. Meu coração partiu, os meus olhos encheram de lágrimas,
Com os meus olhos eu pude ver dias de muita concentração e trabalho simplesmente evaporar, se tornando impossível finalizar este quebra-cabeça. A pandemia vem para gritar em alto e bom som: vocês não estão no controle. Vocês são frágeis. Vocês são incapazes. Irmãos e irmãs, o problema não está em fazer planos, projetos e sonhar. Mas o problema está em ser presunçoso, em não incluir Deus em seus projetos e sonhos. O problema está quando criamos departamentos em nossa vida. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Nós criamos diversos departamentos. Nós damos o nome de espiritual, outro departamento é chamado trabalho, temos o departamento chamado família, temos o departamento chamado filhos, departamento chamado finanças, temos o departamento chamado lazer, amigos e assim vai. Esse é o motivo pelo qual nós temos crentes apenas dentro de uma igreja, apenas dentro de um prédio, apenas em um domingo. Crentes como uma parmegiana. Crente parmegiana. Por que parmegiana? Porque só é de domingo. Não é assim? Apenas de domingo. Sendo que Deus, Ele nos quer por completo. Ele quer fazer parte da nossa família. Deus quer fazer parte dos nossos estudos, finanças, do nosso trabalho, da nossa família. Deus quer fazer parte dos nossos projetos, sonhos e planos. Ele nos quer de segunda a segunda e não simplesmente de domingo. Como sabemos que nós estamos criando departamento? Como saber? É quando nós tomamos decisões, planejamos, sonhamos coisas à parte de Deus, ou seja, dos meus projetos, dos meus sonhos, sou eu que cuido, da minha família sou eu que cuido. Acreditamos estar no controle, acreditamos que o futuro está submisso aos nossos desejos, às nossas vontades. Carregamos muitas vezes uma sensação, um sentimento de ser pessoas boas. Puxa, eu sou bonzinho, eu sou bom. E com isso, tudo que eu faço tem que dar certo, pois eu sou merecedor. Sabe aquele sentimento de capacidade, de superioridade, dizendo para si mesmo que não precisamos de ninguém. Acreditamos estar no controle da vida. E nesse momento agora, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo. Em Tiago capítulo 4, nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 17, que vai falar sobre a incerteza dos projetos humanos. Assim como eu ilustrei esse quebra-cabeça, a pandemia vem como um vento. Faltava apenas uma peça, que muitas das vezes era a peça que você dizia assim, é a peça para minha felicidade, para que eu se torne um homem mais feliz, a mulher mais feliz, quando de repente vem um vento chamado pandemia, e tudo aquilo que você havia sonhado vai ralo abaixo. E nesse momento agora, eu gostaria de fazer essa leitura da palavra, e creio que Deus há de falar ao meu e ao teu coração, nesse momento que nós temos passado, nós temos presenciado. Abra comigo em Tiago capítulo 4, versículo do 13 ao 17. A palavra diz assim: agora prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo, mas vós orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Irmãos, a carta de Tiago, ela é conhecida pela sua praticidade. A carta de Tiago, por muitos estudiosos, ela é considerada o Provérbios do Novo Testamento. Ela foi escrita pelo próprio Tiago, levando o seu nome. De quem foi Tiago? Tiago era irmão de Jesus Cristo.
Tiago era alguém que tinha uma grande dificuldade em acreditar em Jesus Cristo como Messias. Mas quando Jesus morre e ressuscita, tudo muda na vida de Tiago. Tiago se rende ao senhorio de Jesus Cristo, do seu irmão, e se torna um pregador do Evangelho. Jesus não é mais simplesmente o irmão de Tiago para ele, mas sim o Senhor, o Kyrios, o Messias. Nós vamos ver aqui nessa perícope que nós acabamos de ler, em que Tiago, ele critica os judeus. O cenário aqui é de comércio, é de venda, é de planejamento. Mas o que tem de errado para que Tiago chamasse a atenção do povo? Quando nós observamos do versículo 13 ao 17, nós não vemos nada de errado, aparentemente. Aparentemente é apenas um planejamento. Existe algo errado então em planejar? Não, não há problema nenhum em planejar. Mas existe um problema aqui. O que está faltando nesse planejamento? Não sei se você percebeu, mas existe um erro. Está faltando o essencial, o principal. Está faltando Deus. Em nenhum momento Deus está sendo consultado. Em nenhum momento Deus está sendo mencionado. Simplesmente nós vemos aqui Tiago chamando a atenção, viu? Presta atenção, vocês que estão dizendo hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. Em nenhum momento nós vemos a menção de Deus. Irmãos, o problema não está em planejar, o problema está em excluir Deus dos nossos planos e sonhos e projetos. Em nenhum momento Deus está sendo consultado e isso é um erro. Deus não faz parte do planejamento, assim demonstrando que quem está na direção do planejamento desses homens é o eu, é o ego, é a autossuficiência. Irmãos e irmãs, nós somos assim? Nós queremos a qualquer custo o lucro. A qualquer custo nós queremos ser felizes. E o problema não está em querer lucro. O problema não está em querer ser feliz. O problema é quando nós vivemos uma vida centrada em si mesmo, idolatrando o nosso ego. Como pecamos, o pecado é quando nós excluímos Deus da nossa vida, procurando viver independente de Deus. Acompanhem comigo, no versículo 14, o que Tiago diz àquele povo. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece um pouco de tempo e logo se dissipa. Irmãos, nesse momento, Tiago, ele está confrontando aquele povo. Vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. O que é a vossa vida? Tiago está dizendo assim, vocês são como uma névoa. Tiago está falando da incerteza, da brevidade e da fragilidade da vida. Nós somos assim, frágeis. Nós vivemos em uma incerteza, nós não sabemos o dia da manhã. Hoje vivemos isso. Nós estamos vivendo algo que nunca nós imaginaríamos viver. Muitos imaginavam, eu estou dizendo de mim, imaginávamos que isso aconteceria, a pandemia no futuro. Um futuro bem distante de nós. Vivemos em uma incerteza muito bem clara. E por que eu falo dessa incerteza? Aqueles que estavam empregados, hoje se encontram desempregados. Aqueles que se encontravam com saúde, hoje estão doentes. Aqueles que estavam chorando de alegria, hoje estão chorando de tristeza. A pandemia fez com que a ficha de muitos caísse, fez com que a Cinderela acordasse. Tenho escutado por diversas vezes dizeres assim, puxa, nós não somos nada. Como somos frágeis, somos pó. Como pode um vírus tão pequeno, invisível, ceifar vidas, destruir nações? Somos como uma névoa. E Tiago exorta aquele povo, confronta aquele povo com a verdade. Tiago usa aqui de uma metáfora para dizer assim, que a vida passa rápido. Ela é como uma névoa, como uma neblina.
Este mês eu perdi uma funcionária. Uma menina com apenas 21 anos. Estava trabalhando conosco. Ela era num sábado, ela havia atrasado. Nós ficamos um pouco preocupados. Era 30 minutos de atraso. Pensávamos em tudo, menos que seu atraso era porque ela havia sofrido um acidente de carro e morrido no momento do impacto. Ela morreu na hora. Os sonhos e projetos dessa menina foram interrompidos. A vida é como uma neblina que se dissipa. A toda manhã Deus tem nos dado uma nova oportunidade. A misericórdia do Senhor tem se renovado a cada manhã como o sol que brilha. E muitas das vezes nós deixamos para o amanhã como se nós estivéssemos no controle da nossa vida. Mas lembre-se, a vida é como uma neblina. Ela vai, ela passa, ela dissipa. Daí nós vemos aqui que Tiago, no versículo 5, ele começa dizendo do 13, e nós vamos pular para o 15, ele fala assim: em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Tiago está dizendo assim, Tiago está usando um dos dizeres mais conhecidos, através dessa palavra dele, se Deus quiser. E de fato isso é uma realidade. Tudo está submisso à vontade de Deus. Deus é aquele que governa e permite tudo. Não cai um passarinho se não for da vontade de Deus. E gostaria de abrir um parênteses aqui. Embora seja uma verdade, muitos têm falado assim, não cai um fio de cabelo se não for da vontade de Deus. E isso é uma verdade, mas eu abro um parênteses para dizer para você, nunca diga que isso é bíblico, porque esse ditado não está na Bíblia, amém? Ok? Tiago aqui, ele está nos ensinando que isso que ele fala não é apenas para ser usado como um chavão. Você já deve ter ouvido, ou você fala, assim como eu, se Deus quiser, um dia se Deus quiser eu vou comprar um carro, vou comprar uma moto, se Deus quiser, Deus vai abrir a porta de emprego para mim, não simplesmente como um chavão dito em tudo, como acontece em nossos dias, né? Se Deus quiser, vou comprar um carro, ou amanhã vou viajar. Nada disso. Quando Tiago fala isso, ele tem em mente um evangelho, que é ouvido e praticado. Nós devemos ouvir a palavra de Deus, aprender e viver e colocar em atitude e em ação. E é isso que está na mente de Tiago. E o que Tiago está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim que nós devemos colocar em prática. Não simplesmente dizer assim, se Deus quiser, mas que Deus faça parte sim das nossas decisões, que Deus esteja no controle da nossa vida, que Deus esteja no controle dos nossos sonhos, dos nossos planos e projetos, das nossas decisões. Irmãos, nós vamos ver em Atos capítulo 18, versículo 21, nós vamos aprender um pouquinho com Paulo. Nós vemos que quando Paulo planejava suas viagens e visitas, ele sempre cuidava em deixar claro que elas dependiam do querer do Senhor. E ele dizia assim, se Deus quiser, voltarei para vós outros. Atos capítulo 18, versículo 21. Se Deus não for o capitão da nossa vida, com certeza o nosso ego tomará controle. Tiago não está nos ensinando que não é para ser apenas em palavra, mas que seja em atitude, que seja em verdade. E eu digo algo para vocês, não seja um ateísta na prática. Pastor, o que é isto? O ateísmo na prática é aquele que sabe que Deus existe, aquele que até professa crer em Deus, mas vive como se ele não existisse. E nós temos um inimigo que é um ateísta prático, o Satanás, conhecedor, sabe que Deus existe, mas vive como se ele não existisse. Deus precisa fazer parte da nossa vida cotidiana. Daí Tiago continua dizendo no versículo 16, mas vós orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. Tiago diz que este orgulho de viver sem Deus é mal, é pecado.
Tiago está falando com comerciantes, e lembre disso. Essa perícope do capítulo 4, do versículo 13 ao 17, o cenário aqui é de comércio. Tiago está falando com comerciantes que estavam fazendo dos seus projetos sem Deus, excluindo Deus dos seus projetos. Aqueles cristãos, eles estavam se orgulhando de seus planos, como se o seu sucesso, como se o sucesso deles dependesse inteiramente da sua esperteza, da sua habilidade, do seu marketing para os seus negócios. Irmãos, tem uma frase de Calvino que ele fala assim, não é baseado nessa passagem que nós estamos expondo, não somente roubavam a Deus o direito de governar, como também se gloriavam disto. Era de fato isto que esses homens estavam fazendo. Eles estavam tirando Deus do direito de governar e estavam se gloriando disso. Que pecado! Irmãos, quando os planos são feitos sem levar a Deus em conta, eles tornam-se simplesmente pretensões arrogantes. E esta é uma das atitudes que caracterizam um mundo sem Deus. Em 1 João capítulo 2, 16, fala que isso é soberba da vida. Aonde está Deus na sua vida? É a pergunta que eu faço para você nesse momento. Onde está Deus na sua vida? Deus está na sua família? Deus está nos seus planos, nos seus projetos? Onde está Deus? Ou você tem criado um departamento onde apenas no domingo, esse departamento é o departamento espiritual e apenas no domingo, de segunda a sábado eu cuido da minha vida, eu tomo as minhas decisões, eu não oro, não leio da palavra do Senhor, mas chega no domingo, aí eu abro a caixinha, que é o departamento espiritual, e assim eu vou viver a minha espiritualidade. Os nossos planos são incertos, mas os planos de Deus não são. Para que os nossos planos sejam concretizados, primeiramente nós precisamos viver. E analise comigo o que Tiago ele fala. No versículo 14 ele fala assim, vocês não sabem o que acontecerá no dia da manhã. Ou seja, vocês não estão no controle do amanhã. O amanhã pertence a Deus. Logo em seguida ele fala assim, o que é a vossa vida? Em outras palavras, a vida de vocês não está nas suas mãos. Irmãos e irmãs, para que os nossos planos eles possam ser concretizados, primeiramente nós precisamos viver. E é isso que Tiago está dizendo assim no versículo 15, quando ele fala assim, vocês deviam dizer, se o Senhor quiser, eu e você, nós vamos viver. E isso me lembra quando no Cântico de Ana, Ana fala assim, Deus é aquele que faz descer a sepultura e faz levantar da sepultura. Com outras palavras, Deus é o dono da vida. E nós precisamos ter isso em mente, porque a vida pertence a Deus. Deus é eterno. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Os planos de Deus são bons, são perfeitos. Nenhum dos seus planos foram frustrados, mas todos eles se cumpriram. Os planos de Deus não são incertos, mas eles são certos. Qual é a área da sua vida que você precisa entregar urgentemente a Deus? Casamento, filhos, emprego, sentimentos? Reflita um pouquinho sobre a sua vida, reflita um pouquinho sobre aquilo que você tem sido, sobre a sua conduta, sobre a sua maneira de viver. Como que você tem sido? Em Tiago capítulo 1, no versículo 22, Tiago, ele exorta aquele povo dizendo assim, sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmo. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Tiago fala isso no capítulo 1, do versículo 22 ao 23. Irmãos, nós precisamos ser praticante da palavra. Não apenas ser ouvinte, mas praticar a palavra é praticar juntamente com a família, é no emprego. É a prática da palavra, é nos nossos estudos, é com os nossos amigos, é no nosso lazer.
Não ser apenas ouvintes, mas ser praticante. Porque a nossa fé é vista pelas obras. E as obras são feitas através da atitude, através da ação. Os planos de Deus, eles são certos. Deus tem a promessa para a tua igreja. Nós vemos do Antigo Testamento até o Novo, tudo aquilo que Deus falou através dos profetas, através da tua palavra, se cumpriu e tem se cumprido. Mas os nossos planos, eles são incertos. Nós não sabemos do amanhã, nós não sabemos o dia da nossa morte, mas Deus sabe. Assim como o salmista escreve, todos os nossos dias foram escritos. Mas quem escreveu os nossos dias? O próprio Deus. Deus escreveu todos os nossos dias. Deus, ele é soberano. Deus é aquele que reina, aquele que governa. Deus é aquele que, se cai um passarinho, é por permissão dele. Nós sabemos que Deus está no controle. Por isso eu iniciei dizendo a incerteza dos projetos humanos. Nós vivemos em um momento em que muitas pessoas se encontram decepcionadas, frustradas, tristes, abatidas. Essa pandemia vem para revelar, de fato, os nossos ídolos que estavam escondidos no nosso coração. Qual é o ídolo que estava escondido no seu coração? Que você muitas das vezes tem chorado por causa desse ídolo. O que vai ser da minha vida sem tal coisa? O que vai ser da minha vida sem isso, sem aquilo? Meu querido e minha querida, olhe para a cruz. Você tem Jesus Cristo, você tem Deus. Jesus se entregou numa cruz. Não para fazer da minha pessoa e da sua pessoa pessoas ricas, prósperas nesta vida. Mas ao contrário disso, ele falou que nesta vida nós passaríamos por aflições, nós choraríamos, sofreríamos. Mas ele diz: tenha bom ânimo. O Senhor, ele é aquele que coloca paz no nosso coração. E tenha certeza, tenha convicção. Porque o Senhor, ele prometeu que ele estaria conosco todos os dias. E que ele voltaria para buscar a tua igreja. Aqui nós vemos no versículo 17, Tiago dizendo assim: portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem, e não faz, comete pecado. Irmãos, nós sabemos o que nós devemos fazer. Nós sabemos sim. E diante de Deus nós não haverá desculpas. Quando nós sabemos o que nós devemos fazer de bom, e nós não fazemos, nós cometemos pecado. Que a nossa vida possa glorificar o Senhor. Se você tem feito projetos na sua empresa, se você tem sonhado com seus filhos, com sua esposa, coloque Deus nos seus sonhos. Coloque Deus nos seus planos. Irmãos, eu me recordo que quando eu recebi a notícia que eu seria pai, na minha mente, levaria 5 anos para que isso acontecesse. Hoje eu olho para trás e vejo o quanto eu fui presunçoso e arrogante, por acreditar em que o futuro estava submisso à minha vontade. Porque eu olhava para mim e via como alguém honesto, alguém que, como muitos dizem, eu não faço mal, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo, eu faço isso, faço aquilo, e me sentia merecedor, me sentia que tudo deveria dar certo na minha vida. Mas quando de repente eu faço um plano, daqui 5 anos, amor, daqui 5 anos nós vamos ter filhos. Quando passado 9 meses, sou surpreendido pela gestação da minha esposa. E tudo aquilo que eu tinha planejado vai por água abaixo. E hoje eu olho, e Deus, através da sua palavra, mostra para mim que naquele momento, naquela situação, eu fui arrogante, eu fui presunçoso. Eu fui alguém que acreditava que tudo que eu fosse planejar deveria ser de acordo com a minha vontade.
E hoje eu glorifico a Deus porque eu olho para trás e vejo que a vontade do Senhor, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. E eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus pela sua soberania, louvo a Deus por se revelar à minha pessoa, louvo a Deus. Louvo a Deus porque Deus me deu 2 presentes. O primeiro presente foi minha filha, depois eu tive o segundo presente. E eu louvo a Deus porque muitas coisas mudaram, muitas coisas foram transformadas. E foi de acordo com a mão do Senhor. Deus mostrando que quem estava no controle da minha vida não era eu, mas sim Deus. Mas naquele momento, quando eu fazia planos e projetos, eu estava fazendo planos e projetos, deixando Deus de lado. E com isso eu sofri muitas consequências em excluir Deus dos meus sonhos. Mas Deus, Ele é soberano. E em sua soberania, Ele usou das minhas más escolhas para que hoje eu estivesse aqui, para glorificar o nome dele juntamente com você. E o conselho que eu dou a você que me escuta através da palavra de Deus, reflita depois esse versículo 13 e versículo 17, que é uma passagem bem atual para os nossos dias, em que Deus está no controle de todas as coisas, que nós não somos nada, que os nossos planos são incertos, mas os planos de Deus, eles são certos, eles são firmes. Nenhum deles vai ralo, vai como água abaixo, mas todos eles se concretizam, porque nosso Deus é eterno, o nosso Deus, ele é poderoso. Que quando você for sonhar, coloque Deus. Não seja arrogante, não seja alguém que tenha o seu eu como no comando da sua vida, mas que você possa soltar as rédeas da sua vida e pedir para que Deus, em suas decisões, esteja com você. Não simplesmente como o chavão. Ah, se Deus quiser. Quando eu era criança, alguém chegou para mim e falou assim, viu? Você quer sonhar, menino? Fale assim, se Deus quiser. E eu cresci com aquilo. Em tudo hoje eu falo, se Deus quiser. Mas a minha cosmovisão mudou. E eu sei que não é simplesmente dizer se Deus quiser, mas é de fato algo profundo. É Deus, se Deus quiser, sim, mas é um Deus que comanda não só uma parte da minha vida, mas toda a minha vida. Toda a minha vida. E eu gostaria que você prestasse bem atenção, como Tiago diz. Se você tem falado assim hoje, amanhã, iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. Coloque Deus nos seus sonhos. Coloque Deus nos seus planos. Porque o dia da manhã a Ele pertence. E nós podemos crer nele, porque Ele vivo está. O nosso Cristo não está pendurado em um madeiro, mas Ele está sentado num trono. Ele está reinando com o seu cetro de justiça. Ele é aquele que voltará a buscar a tua igreja. E nenhum dos seus planos podem ser frustrado. Nenhum dos seus planos que Ele tem para mim e para a sua vida pode ser frustrado. Tudo está submisso à vontade do nosso Deus. O que vivemos hoje não é o acaso. Não é, mas sim o próprio Deus. Deus que tem chacoalhado a nossa nação. Deus que vai continuar chacoalhando para despertar as muitas Cinderelas que se encontram dormindo. Que você possa ser um cristão de fato, genuíno, e não um crente parmegiana, só de domingo. E nesse momento agora eu convido você a fechar os seus olhos, a abrir teu coração e refletir sobre tudo aquilo que eu falei. E digo algo para você. Os nossos projetos são incertos. Mas os projetos de Deus, eles são certos. Vamos orar e falar com o Senhor nesse momento? Pai, nós te agradecemos por esse momento.
Obrigado, Deus, por se revelar a nós, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo. Obrigado porque não me vejo como merecedor. Aquilo que eu tenho, ó Deus, é mais do que eu mereço. Obrigado por tudo. Que o Senhor possa estar tocando corações. Que o Senhor possa estar alcançando vidas. Pessoas que têm vivido, ó Deus, excluindo o Senhor, Pai. Criando departamentos na sua vida. Deixando o ego gritar alto. Que o Senhor tenha misericórdia dessa vida e alcance essa vida. Convertendo de fato esse coração. Tenha misericórdia, Pai. Talvez essa vida, Pai, nesse momento, por causa dessa peça, deste quebra-cabeça que foi levado ao convento, ele esteja chorando, ele esteja, Pai, gemendo. Deus, tenha misericórdia dessa vida, Pai. Que o Senhor possa se revelar a ele e mostrar, Pai, a idolatria que se encontra nesse coração. Que ele possa enxergar através dessa pandemia, Pai, a oportunidade, Pai, de valorizar mais a família, valorizar os seus filhos, valorizar a comunhão. Que ele possa, Deus, a todo instante, Pai, buscar a Tua presença. E desde já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa ter uma semana abençoada. E que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre minha vida, sobre tua vida. E você aí do outro lado possa dizer amém. Mando um abraço virtual. Saudade de todos. Continue orando, buscando ao Senhor. Orando para que a misericórdia do Senhor esteja sobre toda essa nação. E que o Senhor perdoe o pecado dessa nação. Amém? Um beijo a todos. Fiquem com Deus.